pessoal, é com muito prazer e orgulho que eu hoje trago aqui para vocês uma convidada super especial. Ela é uma amiga de longa data, nós trilhamos já uma trajetória juntas, temos amiga em comum e é a Adriana Mazzilli que está aqui comigo. Tudo bom, Adri? Ai, que delícia, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi um presente que eu ainda falei assim, né, na minha equipe, que eu tenho uma agenda atribulada, eu falei, pra Carla, você arrume horário que eu vou. Ai, gente, é um prazer, ela é uma querida. Vocês vão ver aqui, ela é fera no assunto, tá? Do que se trata de coloração pessoal. E eu vou apresentar essa pessoa que está aqui, ilustre, que é consultora de imagem e estilo comportamental, especialista em cores, imagem e comportamento, atuando há 30 anos como consultora de imagem pessoal e corporativa, palestrante e visagista comportamental. Ela ministra palestras, cursos e workshops sobre cores, imagem e comportamento. Ela ministra aulas, é docente na Faculdade Belas Artes, com os cursos livres de consultoria de imagem e coloração pessoal e dress code corporativo, formando inúmeras turmas de profissionais. Que máximo, nossa, hein? Desse jeito ficou séria a coisa. Nossa, com certeza, não tinha como ser diferente, né? Vamos começar esse bate-papo aqui. Eu queria saber de você, Adri, como é que é feito o teste de coloração pessoal? É interessante. Vamos lá, 30 anos atrás, eu vou fazer setembro, né? 30 anos de carreira, e eu comecei por curiosidade. Comecei vendo numa propaganda na televisão, fazendo uma pós-graduação fora do Brasil, e quando eu vi, né, sobre cores, eu falei, vou atrás. Nesse momento que eu descobri o que era cores, eu falei, eu preciso entender a forma de representá-las. E aí foi uma surpresa, porque eu falei, como que a gente pode descobrir isso? Como a gente tem um princípio muito importante da cor, que a cor ela é relativa, ela precisa ser comparada para ser interpretada, porque você pode achar um amarelo bonito e alegre. Só que se você vir um amarelo mais alegre ainda, aí você vai olhar para o outro e falar, bom, ele não era tão alegre. Então, é a comparação. E é exatamente assim. A gente usa tecidos sólidos que tenham cores muito fidedignas, divididas em 3 dimensões. A temperatura, que a gente vai trabalhar o quente e o frio, a intensidade, que seria luminoso ou opaco, então a gente vai testar, e por último, comportamentalmente, a gente trabalha a profundidade, porque todas as cartelas têm claro e escuro. Certo. Dentro desses quesitos, a gente começa a fazer uma fusão de temperatura, a gente junta as temperaturas lado a lado no rosto, e a gente faz uma análise do que cria realmente uma harmonia, ou o que não vai criar uma harmonia tão grande. Visto que é muito bom lembrar, Carlinha, quando a gente faz um teste de coloração pessoal, as pessoas dizem assim, essa cor ficou feia. Não existe isso. Cor está ligada ao nosso cérebro, a um disparar de emoção. Tanto que a gente se representa por cor. Criança, quando quer se comunicar, desenha por cor, não é isso? Sim. Desenhos animados têm cores específicas. Então, toda vez que a gente tenta se representar por cor, de alguma maneira é para associar as nossas emoções. Então, cor não deixa ninguém feio. Mas tem certas cores que têm temperaturas e intensidades que nos deixam ainda melhor. Entendi, então, é um upgrade, né? Exatamente. E não um demérito, uma cor que não favorece. Certo. Isso é interessante, porque eu achava, por exemplo, eu sou muito básica, né? Então, eu achava que eu não ficava muito bem, assim, com dourado. Eu já tive aí um insight seu aqui. Sim. Eu sou muito fã de prata, gente, mas ela me disse aqui que eu, se colocar dourado, vou reluzir, então... Por uma característica dela. E aí não é só a superficialidade da cor. Então esse teste é feito com tecidos e assim que a gente identifica a temperatura, a gente já parte para cartelas que são com aquela temperatura. E aí eu vou fazer o nivelamento entre uma intensidade, algo opaco ou luminoso. Pronto, descobri. Agora, como vai usar essa cartela aí é de acordo com a identidade de cada um. Entendi. Parece aquela coisa de tinta de parede, não é? Sim, e sim. É mais ou menos aquilo, é isso, né? Porque quando você testa tintas, você tem que lembrar que ela vai estar o tempo todo na parede da sua casa. O tempo todo na sua casa você está sendo exposta àquela cor. Se é uma cor que não te representa ou você não gosta muito, pensa quanto tempo vai ter para você enjoar. Muito rápido. Com certeza. Quando aquilo faz parte de você ou tem uma harmonia com você, por mais que você fale, eu cansei dessa parede, mas ainda
ainda assim você se sente confortável lá. É a mesma ideia. É a mesma ideia. Olha que legal, gente, muito interessante. E, Adri, você poderia revelar aí o seu tom de coloração pessoal? Porque olha essa pele, gente, olha que luz, né? Você segue a risco ou você só utiliza como um norte a sua coloração? Excelente essa pergunta. Essa pergunta ela é importante até para a gente desmistificar algumas coisas, Carlinha. E eu levo ela com peso de responsabilidade também. Quando a gente faz um teste de coloração pessoal, nós vamos descobrir o melhor grupo de cores que vão favorecer imediatamente uma harmonia. Não que outros não tenham isso, mas esses são mais rápidos. Então, eles requerem muito menos esforço e maior resultado. Quem não quer isso hoje em dia na praticidade? Sim. Se você já sabe que é o dourado, aí você fala, eu vou botar ele deliberadamente. Quando é o prateado, eu vou ter que pensar um pouco mais para poder achar um pouquinho esse ajuste com a minha pessoa. Só que hoje não dá para fazer um teste com superficialidade de cor, porque as pessoas são pessoas importantes. Cada vez mais a gente está vendo o diferencial do recurso humano. Sim. A gente pode ter um negócio igual, vender com o mesmo preço, um produto igual, qualidade igual, mas quem vai fazer a diferença? Você vendendo ou eu vendendo. Sem dúvida. Então, hoje é o ser humano. E na minha metodologia, que eu desenvolvo, o método é totalmente comportamental. Então, não tem como você não entender a pessoa e quando você faz o teste, aquilo cria uma união imediata. Então, vamos lá, falando de mim. Já dá para perceber que eu sou uma pessoa falante, sou uma pessoa expansiva, comunicativa. Sim. Isso que eu estou um pouco contida, né? Mas né, aos poucos eu vou mostrando. Com certeza. Mas sobre isso, você já imagina que o que traz uma referência imediata a esse meu comportamento? Você não vai imaginar cores muito delicadinhas em mim. Sim. Por causa deste meu comportamento. Você não está nem vendo se é uma harmonia visual. Você está pensando no meu todo, que eu chamo de gestalt. Que é esse conjunto que não é feito de somas iguais. E aí você fala, tá bom, então um rosinha claro não a representa muito bem. Tá bom, um preto talvez muito pesado para ela, porque ela é mais solar, ela é mais aberta. Então você já ficou muito mais voltada a uma tendência a ir em cores quentes. O que são cores quentes? Cores que a gente associa ao fogo, cores que têm muito pigmento amarelo, e aí a gente associa que o amarelo é uma energia, uma diversão. E aí, entre colocar uma cor quente mais contida, como você, eu sou uma cor quente mais aberta. Certo. Então, para mim, uma cartela que tenha cores quentes e luminosas me representa na minha questão pessoal comportamental e me harmoniza. Na sua essência, né? Na minha essência. Agora, veja bem. Se a minha cartela é uma cartela que tem essa característica, cores quentes e luminosas como laranjas, amarelos, vermelhos daqueles tomates, pitanga, que tem esse pigmento alaranjado, elas não são cores tão sérias, elas são cores muito mais extrovertidas, descontraídas. Certo. Eu trabalho no meio corporativo também, porque eu ainda tenho mais alguns empregos do que foram citados, né? Eu presto serviço de imagem e comportamento para empresas. Se eu vou toda colorida, ainda o estereótipo de ser uma pessoa alta, ter esse cor de cabelo, já me coloca num papel de que a gente vai ser desprovida de inteligência ou qualquer outra coisa, certo? Infelizmente. Infelizmente. No meio, né, corporativo, não vou nem justificar ao masculino ou feminino. Sim. E se eu ainda coloco uma cartela muito divertida, o que vai acontecer? As pessoas talvez não me credibilizem para o que eu estou levando. Sim. Elas vão me achar bonita, mas harmônica, não, mas não. séria, então, né? Eu uso a minha cartela com toda a dimensão que ela tem, porém eu também intenciono. O que é intencionar? É usar recursos de outras cartelas que vão ser mais propícios ao ambiente, mas adequando a mim. Entendi. Então, o que eu faço inteligentemente? Porque sou eu. Eu pego a minha cartela e dou para ela um pouquinho de opacidade, que seria exatamente a sua cartela. Ah, sim. E eu, então, me apoio nisso. A cor não é tão rápida, harmônica, mas o fato de como eu a uso, ela cria essa harmonia, porque nós não temos só cor, né? A gente tem formas. E a forma também fala sobre nós. Então, eu uso ao meu favor e aí eu intenciono. Quando eu intenciono, é justamente aquele bate-papo de antes que a gente estava falando. Eu consigo levar ao outro a reagir como eu quero que ele reaja através disso. Então, pode não me harmonizar tão rápido, mas me representa. Certo. E aí eu torno ela minha de novo.
porque ela me representa muito bem para aquela situação. Então eu uso sim minha cartela à risca, mas eu também sei usar outras cores que vão favorecer aquilo que eu preciso naquele momento. No momento, a né? A imagem que você quer passar. Isso, que nunca vai fugir muito à minha essência, sim, senão eu não sustento. Claro. Mas de alguma maneira eu consigo elaborar. Então no meio corporativo eu me prevaleço muito das cores quentes, mas eu dou uma mordidinha na cartela da Carlinha, que um dia a gente fala sobre isso. Ah, com certeza, vou querer muito, gente. E, Adri, por favor, em que momento da sua vida você optou por seguir esse caminho maravilhoso da imagem e do comportamento? Porque lá atrás, eu lembro que a gente começou a nossa trajetória, né, com uma amiga em comum, participando de um grupo de mães, né, divulgando nossos produtos. E a partir daí, qual que foi a virada da chave? Então, na verdade, eu já trabalhava há 15 anos com isso. Tudo começou nesse curso que eu fiz, né, fora do Brasil, que era a minha pós-graduação. E aí, voltando, dentro de lá, voltando um pouquinho, eu falei, puxa, que interessante, né, descobrir minhas cores. Quando eu fui fazer o teste com a mulher que então eu liguei, imediatamente eu falei, eu preciso fazer esse curso. E fui fazer. E aí, por isso que eu marco 30 anos, porque foi exatamente, né? Em setembro fará 30 anos. Que bacana. Mas quando eu vim com esse pacote, eu falei, que legal, vou oferecer para você. Você quer uma coloração? As pessoas olhavam para minha cara e falavam, por quê que eu tenho que querer? Né? Não era essa a preocupação. 30 anos atrás são muitos anos. Não era muito difundido assim, né? De forma alguma. Nós estávamos ali em meados dos anos 90, né? No meio da década, tentando fazer o quê? Em crescimento, né? Os anos 80 foram uns anos muito explosivos, então a gente foi entendendo moda, cultura, tudo isso foi dando, né, um direcionamento e uma assinatura. E aí eu falei, bom, não adianta, eu tenho que usar isso para as pessoas reconhecerem em mim, porque a partir do momento que elas reconhecem em mim, elas vão me perguntar. Então as pessoas diziam assim, nossa, você cortou o cabelo? Você é diferente? Tá tão bonita? Não, é que eu tô na minha cartela. Quando eu falava, estou na minha cartela, as pessoas falavam assim, o que é isso? E aí eu trabalhava. Mas, como eu falei, a cor, raciocinando comigo, ela preenche alguma coisa. Se a gente soltasse uma fumaça aqui colorida, o que vai acontecer? A gente não vai entender. Mas se eu colocar uma tinta dentro de um quadrinho, você fala, é um quadrinho colorido. Então eu preciso inserir a cor é um preenchimento, mas eu preciso ter uma forma. A primeira forma da cor sou eu mesma, e a segunda é a roupa que eu estou usando. E aí eu falei, se eu não estudar stylist, não vai dar para trabalhar isso. Então eu vou estudar. Podia ter uma intuição ótima, mas eu precisava de técnica, porque eu sou aquela pessoa que busca técnica o tempo todo. Que legal. E aí eu falei, tá bom, consegui, deu certo. Mas e daí? Eu sei o seu corpo e sei suas cores, mas eu não sei sobre você. E foi aí que a minha chave virou. Eu falei, eu preciso estudar pessoas. Olha, porque aí que vem o comportamento, exatamente. Né? A virada para o comportamento foi justamente acontecer. Eu já tinha um tempo de carreira, eu tinha uns 11 anos de carreira já, trabalhando muito, porque eu trabalhei muito no ramo de pessoas famosas e tal, assim, por trás dos bastidores. Mas eu falei, não, eu quero atender pessoas reais, pessoas que querem uma busca interna, um autoconhecimento e desenvolvendo a autoconfiança. Quando eu percebi isso, Carlinha, na mesma hora eu falei assim, se eu entender quem é aquela pessoa, eu vou poder trazer para ela um ambiente extraindo da cartela aquilo que é pertinente a ela e não fazendo a pessoa encaixar naquela cartela. Foi aí que eu falei, tem uma metodologia. Eu já tinha por intuição, mas ali eu defini. Fiz MBA de pessoas, fiz um monte de coisa. Nada daquilo me respondia, até o dia que eu conheci a neurociência. Ah, que legal. Quando eu conheci a neurociência, em especial a neuroestética, que é a parte da neurociência que desenvolve, né, sobre a imagem, eu falei, tá tudo ligado. Nossa, então, olha como é interessante, se me permite uma palhinha. Por favor. Se você tem 2 tipos de cachorro, você tem lá um Rottweiler, que é um cachorro mais robusto, e você tem um Shih Tzu, que é um cachorro mais fofinho. Em tese, eu diria para você, Carlinha, qual é o mais bravo? Rottweiler. Claro. Aí eu pergunto, por que você... Ué, eu tô vendo. Então, esse tô vendo tá querendo dizer o quê? Que por mais que eu fale para você que esse Rottweiler é fofo, você não vai acreditar. Não vai acreditar. Você não vai pôr a mão nele deliberadamente. Por que você não vai fazer isso? Porque o seu cérebro está lendo imagem e o tempo todo ele está disparando. O conjunto dele é sinal de perigo. Sim. Se você fala que o Shih Tzu é bravo,
Você olha pra carinha dele e você fala, não é possível. Uma fofura dessa. Não tem como. Não. Às vezes até pode acontecer, às vezes mas não é esperado. Uhum. Então, o nosso cérebro, quando ele depara com qualquer situação que requer imagem, ele não tem a imagem aqui. Ele tem sinapses, conexões. Sim. Mas a gente dispara emoções. E uma emoção, olhar para um Rottweiler, é uma emoção de perigo. Sim. E a gente fica em estado de alerta. Uhum. A mesma coisa pode acontecer com a gente. Se você é uma pessoa mais Rottweiler e você colocar um laço de fita, talvez fique muito ruído de imagem. Eu fico tentando entender, mas por que esse Rottweiler tá com essa fita? Ele não faz o menor sentido. Eu adorei o exemplo. Em compensação, o Shih Tzu, mesmo ele sendo fofinho, você coloca o laço, ele fica ainda mais fofo. Se ela falar que ele é bravo, ainda assim você não está acreditando. Uhum. Porque a gente não convence ninguém falando. A gente convence demonstrando. Pela imagem, né? É a imagem. E a imagem é a soma de características que a gente tem, positivas ou negativas, histórias, exposições, culturas, tudo isso é a nossa imagem. Então, assim, o autoconhecimento é o que nos dá a certeza do que eu estou usando uma cor a meu favor. Quando eu trabalho com uma cliente ou até com alunas, que hoje é mais pertinente, eu não estou ali para exatamente ensiná-las como fazer. Antes de qualquer coisa, é dar autonomia para que elas se conheçam e elas façam escolhas próprias. Ah, que legal. Então, vamos dar um exemplo agora prático, voltando para a cartela. Vamos dizer que na sua cartela, Carlinha, você tem um marrom, você tem um mostarda e você tem um militar, que é um verde militar. Uhum. O marrom é muito sério, ainda que ele esteja na moda hoje, né? Uhum. Tá bom. O mostarda, ele é mais alegre. Uhum. O verde militar está no meio do caminho, mas ele lembra o exército. Uhum. Qual é a cor que imediatamente você escolheria pensando no seu gosto? Bom, eu gosto bastante do verde militar. Então, é a característica dela. Uhum. Mas se eu falar que naquele lugar, seria bom você estar com uma cor mais expansiva para que você interaja melhor no meio. Eu não vou pegar qualquer amarelo. Eu vou pegar o seu amarelo. Porque além de você criar uma harmonia, você vai passar uma mensagem de cor falando: o amarelo é uma cor mais criativa, é uma cor alegre. Então, dentro da sua harmonia, você ainda vai intencionar. Certo. Tudo vai ficar bem em você. Talvez a preferência seja de uma. Mas todos vão ficar bem em você, porque todos fazem dessa forma. Todos criam uma harmonia. Perfeito. Então, veja, ainda assim, quando você descobre uma cartela de uma pessoa, como ela vai se apropriar, também tem como comportamento e intenção de imagem. Que legal. Se você é uma pessoa que o verde militar te representa muito bem, vamos dizer que você estivesse no Rottweiler, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou colocar um verde menta, aquele clarinho em você. Porque talvez eu fale, puxa, mas ela é uma mulher sofisticada, uma mulher marcante, uma mulher bonita. E aí o verde menta, ele fica bonito em outras pessoas. Em você, ele vai criar uma sensação do tipo, ai, tá tudo bem, cara. Você fala, tá tudo ótimo. Aí você fala, não parece. Por quê? Entendo. Porque a cor tá criando esse efeito. Uhum. A cor, só para finalizar essa pergunta, ela é o elemento de primeiro impacto que eu reconheço no outro. Quem fala essa frase é Jung. E quando ele fala isso, ele não está falando que ela chega primeiro ao cérebro, ela está falando que ela me atrai aos olhos. Porém, o que vence é onde você encaixou essa cor. Porque a gente não fala assim, olha, o copo é azul, você não fala azul copo. Uhum. Você fala copo, porque a cor já chegou, já veio na sua cabeça, mas você colocou ela dentro de um lugar. Então é copo azul. Você não fala azul copo. Então, dessa mesma maneira como a gente sabe que a cor é o primeiro impacto, é ela que vai me atrair para você. Se ela já criou em você um ruído comportamental, porque estético é muito de opinião de cada um. Então vamos falar sobre comportamento. Eu já não quero prestar atenção no que você vai falar. É verdade. Então sim, eu uso a minha cartela. Sim, coloração pessoal tem a ver com imagem e comportamento. E se eu não inserir isso, ela fica numa superfície. Ela vira só estética. Mas ela não vira comportamento. E comportamento é quem você é de verdade. Né? Onde você anda, o meio que você vive. Sem dúvida. Bom, com tanto conhecimento assim, imagino que por essa razão você escolheu a docência, mas eu queria saber de você, o que te levou ao caminho da docência? Olha, é uma pergunta até emocionante para mim, tá? E talvez eu fale de uma maneira muito lírica sobre isso, com licença poética, né, que eu digo. Toda vez que eu atendia as minhas clientes, eu sabia que eu tinha que dar uma mini aula. Eu não ia ensinar consultoria, eu ia ensinar ela a raciocinar sobre ela, trazendo autonomia. Esse era o meu papel como consultora. E é o que eu ensino até hoje, né, para as minhas alunas e os meus alunos. Mas eu pensava muito assim, se eu estou atendendo a Carla,
Por que eu não posso atender 10 pessoas ao mesmo tempo que vão atender 10 pessoas ao mesmo tempo? Nossa. Aí você vai falar assim, ai, Dri, mas isso parece aquelas coisas de corrente do bem. E é. Uhum. Eu acredito nisso. O que me levou à docência foi espalhar. Eu digo muito isso. Eu não quero que o meu método fique conhecido ou o meu nome. Eu quero que o meu legado de trazer a melhor para cada um através da consultoria de imagem seja conhecido. Que legal. De tanto que você investiu na sua vida, né? Uma carreira brilhante, gente. 30 anos é uma muitos glória, cursos, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a ser consultora de imagem, ninguém tinha um curso de consultoria. Eu juntei a coloração, o stylist, o visagismo, o estilo, o comportamento. E falei, sou consultora, nem chamava assim. Quando o Senac, há uns quase 15 anos atrás, trouxe esse curso, validando ele como uma formação de cursos livres, ainda que tenha todo o reconhecimento do MEC, eu fui fazer o primeiro curso. Uhum. Quando eu fiz o primeiro curso, me deparei, sim, com uma gama de informações que eu já fazia e talvez fizesse até mais. Uhum. Tanto que eu e a professora nos tornamos muito amigas, e somos amigas até hoje, e ainda demos alguns cursos juntas, porque a gente entendeu que o método dela falar e o método que eu falava, na verdade, os dois estavam certos, não tinha metodologia errada, porque é a forma de cada um fazer. Nós somos prestadoras de serviço social. Que legal. É um serviço social. Então, não tem um jeito que você tem que abrir, montar. Não, você tem a sua energia, como você dedica sobre aquilo. E aí foi interessante, porque eu já conhecia muitas pessoas do Senac e fui fazer esse curso no Senac. E aí, rapidamente, o Senac, né, de São Bernardo, por pessoas que eu já conhecia antes, eu já tinha dado muitas aulas dentro de cursos específicos, secretariado, organização de casamento, eu já tinha dado, mas eu nunca tinha assumido. E aí o Senac de São Bernardo falou assim, vamos fazer abrir aqui consultoria, eu quero a Adriana encabeçando isso. Uhum. E era bem longe da minha casa, mas mesmo assim eu topei. Uhum. E aí... Você que adora desafios, né? Já me conhece, tá vendo, gente? Ela já me conhece. E foi legal, Carlinha, porque quando eu cheguei aí, por isso que eu peço a licença poética, eu cheguei nesse dia mais cedo. E eu fui para a sala sozinha. A hora que eu olhei aquelas carteiras todas e fiquei vendo, contemplando aonde eu cheguei, que era uma realização, eu disse para a coordenadora que me chamou, talvez para você seja um pequeno gesto, mas para mim é o meu lugar no mundo. Que legal. Eu amo ensinar. Que lindo. Eu não larguei isso e já poderia ter largado, porque eu tinha muito mais rentabilidade fazendo consultorias individuais ou qualquer outra coisa, ou os trabalhos corporativos que eu faço, mas ainda assim é por amor. É dom, né? É amor, é dedicação. Nossa, que lindo. Amei Por isso que eu pedi licença poética. Muito bom, adorei. Lindo. E qual dica que você daria assim, para as pessoas que estão começando na área e que gostariam de seguir esse caminho profissional? Excelente. Olha, eu sou meio às avessas. Quando eu começo uma turma, eu digo assim, eu vou te dar 2 notícias, tá? A primeira é que eu sou uma professora que vai andar na contramão. Então, não é um curso de consultoria de imagem, é um curso sobre pessoas. E o primeiro consultorado tem que ser você mesmo. Porque se você não fizer em você, você não tem nenhuma autoridade ou propriedade de fazer em alguém. Deve ser uma vivência incrível, né? Uma troca, né? Muito grande. Muito grande, ainda, né? Que elas acham que ensino muito, eu acho que eu aprendo mais do que eu ensino. Eu imagino. Mas, e a segunda, né? Que aí elas morrem de rir, eu falo, vocês encontraram a professora mais louca que tem. E não dá mais para ir embora porque já se inscreveram, então vocês vão ter que ficar. Vamos ser loucas juntas. É isso porque aí. eu ando na contramão do que hoje eles estão explicando como coloração ou consultoria. Porque não é dentro de uma caixinha, né, Adri? Não posso. Não pode ser, Seria né? muito fácil pegar você, fazer seus testes e colocar você em tudo que tem e te dar um cardápio. Tá bom, o cardápio vai servir, só que você vai ter uma característica, uma individualidade que não bateu. E aí, como é que eu resolvo isso? Nós somos equações. Né, nosso ser humano, a complexidade está aí. E aí eu sempre falo, nós vamos transformar uma expressão numérica em equação. E aí na sala de aula eu falo, vocês sabem qual é a diferença? Expressão numérica é apenas uma expressão. O que faz dela ser uma equação é o sinal de igual. Então eu tenho que trazer um resultado disso. Eu não posso só identificar você, que você é uma cartela de outono, que você é um corpo triangular, que você tem um contraste médio. Não adianta eu bater todas as características suas. O que eu preciso fazer eu sei tudo isso, mas eu preciso entregar um resultado para ela. Sim.
montar um look para ela baseado nisso. Não adianta somar que eu não vou achar. Agora, se eu olhar para você, sentir a sua energia, reconhecer o seu Rottweiler ou o seu Shih Tzu, a minha essência, né? A sua essência, e trazer isso, aí, beleza. Então, vou te dar um exemplo prático. Você tem uma cartela muito forte, que é essa cartela que eu faço algumas apropriações. Só que você é uma pessoa como eu, também muito expansiva e energética. E aí, você estaria falando, se eu usar tudo muito fechado também, eu vou me perder. Por isso que tecidos esvoaçantes são atraentes para você, por isso que linhas diagonais fazem muito mais sentido, peças que têm um balanço e movimento fazem muito sentido, porque é o seu equilíbrio. Você foi por outro caminho que não seja as cores, trazer a sua essência. Então, assim, a primeira coisa que eu digo, quer começar? Primeiro, você sabe se relacionar com pessoas? Você ama pessoas? Você está disposto a lidar com pessoas? Então, para que isso aconteça, você tem que lidar com você mesmo. E a gente só domina aquilo que confronta. Se a gente não confrontar a si mesmo, não saber quem nós somos no mundo, qual é o seu propósito, a sua missão, você não pode ajudar ninguém. E eu posso fazer isso, um paralelo até no seu trabalho. Se você não usa uma semijoia, como é que você vai vender semijoia? Ah, sem dúvida alguma. Não faz você representa sentido, o que você faz. Sim. Você já está validando. E você é uma pessoa que faz jus a isso, viu, gente? Fica a dica aqui, né? Aproveitando, fazendo o merchan. É isso aí. Mas eu falo, porque ela usa realmente o que ela vende e ela vive, ela explica. Você sabe que pedra, que tudo isso. Então, você já está validada. Agora, se você é uma pessoa que vai vender isso e não usa, é a mesma coisa que eu quero fazer consultoria ou coloração em alguém e não cuido de mim. É verdade. Como é que eu vou ensinar alguém a se cuidar? Então, a primeira coisa que eu falo, a primeira dica é, pensa, você gosta de pessoas? Você está disposta a lidar com pessoas? Se sim, você está no lugar certo, porque o resto eu te ensino lá. Aí eu dou os cursos de Belas Artes. Que legal, gente. Impressionante. Quanta coisa bacana que dá para extrair dessa mulher. Bastante. Estou aqui para isso. E, Adri, você poderia contar assim, um fato curioso, algum fato interessante ou marcante em toda essa sua experiência, essa trajetória aí com a coloração? Um ou até mais. Olha, tem história. Carlinha, tem história. Mas vamos lá. Eu acredito que eu posso até trazer em duas respostas. Uma em um senso coletivo. Minhas alunas que vão assistir aqui, né, que depois a gente vai divulgar bastante, vai falar sobre isso. Legal. E as pessoas que eu já fiz, né, coloração na vida, quando elas sentam na minha frente, eu já entendi que eu tenho uma responsabilidade muito grande. Porque você imagina que um bom dia que você dê para alguém pode mudar completamente o dia daquela pessoa. É verdade. Se você prestar um serviço, ou o seu, que é uma venda de um produto, de um brinco, pode mudar o dia dela, não pode? Sem dúvida. Autoestima, né? Totalmente. E, inclusive, a consultoria. Só que se você faz um serviço que está muito desassociado de quem ela é, você não entende que essa pedra é feita dessa maneira, ou esse metal dá alergia ou não dá alergia. Se você não entende, você pode dar um gatilho ao contrário, inverso para ela, negativo. Verdade. E aquilo pode frustrá-la, porque se um bom dia pode frustrar, que dirá um atendimento num teor desse. E aí, quando uma pessoa senta na minha cadeira, a minha responsabilidade aumenta, porque eu tenho que sair do meu universo mental e entrar no dela. Porque se eu faço uma consultoria e você fala assim, eu adoro estampa, e eu não gosto, eu vou dizer que é horrível. Isso é opinião própria. Mas se eu olho para você e você combina com estampas, porque é a sua energia, eu vou falar maravilhoso esse armário para ela, esse look para ela, porque tem a ver com ela. Então, a pessoa senta ali, eu preparo ela muito bem para ela receber isso como um presente. Descobrir as cores não é uma limitação. Não é falar, só posso usar isso. Não. O que você fazia, você vai continuar fazendo. Mas, a partir daquele momento, você ainda vai saber o que está fazendo e ainda vai poder fazer escolhas muito mais rápidas ao seu favor. Funcionais, né? Para o dia a dia, 100%, né? Porque é um mensageiro visual em silêncio, que é o melhor. Sem dúvida. E aí, quando eles sentam lá, acabam se emocionando muito. As pessoas entregam muito para mim. E aí eu emendo com mais uma coisa. Eu recebo muito essa pergunta. Prof, né, Odri, você já errou alguma cartela? Você tem a dimensão de quantas você já fez, se você já errou? Eu parei de contar em 30 mil, não sei mais. Pessoas atendidas entre alunos, entre tudo. Mas eu posso dizer, Carlinha, sem nenhum tipo de falsa modéstia, qualquer coisa, que eu nunca errei uma cartela. Aí você fala, como assim?
Pautada no quê? Porque quem que te validou? Porque eu valido para as minhas alunas, mas quem me validou? Quem me validou foi justamente essa carreira quase solo, de não ter referências, porque as pessoas não são abertas, porque eu falo que eu sou uma professora que eu gostaria de ter tido. Alguém que acompanha. Mas aí eu falo, não tem ninguém que vai me validar. Então, eu tive que fazer um mapeamento muito grande de todas as áreas que aquilo implicava para ter certeza do que eu estava te entregando. E foi isso que me despertou o comportamento. Então, eu não tenho a menor dúvida da sua cartela, porque além da estética criar uma harmonia, o seu comportamento está associado a isso também. Então, eu mapeei. Por isso que eu falo, fato curioso são as pessoas se emocionarem. Mas na consultoria geral, tá? Porque aí tem a coloração e também as análises, as montagens de look, né? É vasto esse campo. Uma vez eu estava na casa de uma cliente e eu sou da época que a gente mandava sinal de fumaça para se comunicar, né? A gente não tinha rede social. Não, você tem mais nova, né? E eu não tinha como me comunicar com essa pessoa, então era por telefone, né? Depois a gente ainda tinha Messenger, tinha ICQ. Não vamos nem falar para não lembrar. Nem no mérito, né? Não precisa. E aí, você não conhecia a pessoa antes, você não tinha acesso a uma foto dela, nada disso. Verdade. Você marcava e eu ia encontrar na casa dela. Como era difícil. Era muito difícil, porque hoje você sabe o RG dela numa rede social, tipo sanguíneo dela numa rede social. Sem dúvida. Antigamente você não tinha. Então, uma pessoa extremamente simpática, foi uma indicação. Cheguei na casa dela, me recebeu, tomamos um cafezinho, conversamos um pouquinho sobre o que seria tudo aquilo. E aí fiz o teste dela, ela toda feliz, uma pessoa extremamente alegre. E aí fomos pro quarto fazer uma montagem de looks. Quando ela falou, então, né, vamos lá, eu comecei a experimentar. Eu falei, essa é interessante pra você. Ela falou, tá bom, peraí. E ela tirou a perna mecânica dela. Olha só. Eu fiz assim, meu Deus. Sabe aquela situação que você não consegue nem fazer uma carinha de disfarce? Olha que eu sou boa, né? Porque eu sou né, espirituosa. Eu fiz... Como assim? Aí ela riu, ela falou, nossa, eu nem te falei, porque ela não mancava, era meia perna, ela não mancava, não foi importante, porque eu não estava ali tentando estipular alguma dificuldade dela, eu estava trazendo um benefício para ela, e ela não questionou, e eu não questionei, nada me chamou atenção. Naturalidade, né? E aí eu brinquei para ela, eu falei, bom, vai tirar mais alguma coisa, né? O Robocop aí vai funcionar. E ela falou, ai, que delícia ouvir isso, né? Então foi um fato curioso. Sem dúvida. Mas assim, histórias para contar tem de monte, tem imagino. História... É muita entrega, né? Sobre cada um, sobre cada vivência, como cada um impactou. Tem pessoas que falam, pronto, agora o look da minha vida. Tem pessoas que falam assim, ai, nunca mais eu vou errar. Tem pessoas que falam assim, agora eu achei o resultado que eu preciso. Então a gente vai pegando as energias, mas os fatos curiosos estão aí. Deve ter muita choradeira também na formação dessas turmas, não tem? Hoje de manhã eu formei uma turma e vou formar outra agora à noite. E elas me fizeram chorar, porque, como eu digo, muitas vezes eu aprendo mais do que ensino. É uma vivência muito calorosa, né? É muito bacana. Lidar com o ser humano assim, as emoções, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Incrível o seu trabalho. E por final, então, para a gente encerrar esse papo maravilhoso, eu queria que você deixasse aqui seus contatos para os seguidores que se interessam pelo seu trabalho. Então, pode fazer aí seus anúncios. Acredito que vai aparecer aqui, né? Mas eu estou no Instagram. O Instagram é uma ferramenta de trabalho. Não tenho aquele Instagram, sabe? Todo certinho, todo organizadinho, porque o Instagram é a minha realidade de vida, é o que eu faço. Tem recortes de aula, recortes da minha vida pessoal, é quem eu sou. Isso é legal, né? É dinâmico, É dinâmico, né? Exatamente. Revela quem você é. Quem eu sou. Exato. E quando eu falo que eu monto uma roupa, não é porque eu quero ficar bonita para um ambiente, para vir aqui e trabalhar. Eu monto pensando muito nas minhas proporções, nas minhas estruturas, nas minhas cores e na minha intenção de imagem. Então, tô lá no Instagram, no @AdriMasili, MASILI. Tô quase prontinho com o site e YouTube também eu tô lá. Se quiser me assistir, canal Adri Masili, eu tô lá para vocês. Ah, que maravilha. Eu amei, foi um prazer. Muito obrigada pela sua presença aqui. Carlinha, só agradecer. Não posso deixar de ressaltar o amor e o carinho, a gentileza da Carla. A gente se conhece há muito tempo mesmo, né? E eu nem estava na docência ainda, né? Verdade, é verdade. Eu não estava na docência ainda. Foi o começo da minha trajetória, gente, no ramo dos acessórios. Sobre isso, tá? Né? Vila das Joias, ó, tá aqui, ó, para vocês. E
E foi muito especial, porque a gente teve um novo reencontro que a gente dança juntas, né? Já dançou juntas. E aí a Carlinha, quando pensou nesse assunto, ela falou, puxa, tem que ser você. Quando ela me chamou, esse amor, esse cuidado comigo, essa atenção, eu nem sei se eu tinha agenda, mas eu fiz a equipe todinha, né, se organizar para ter esse espaço para você, primeiro por você, que é muito importante para mim, e isso, né, já está definido. E segundo, pela oportunidade de poder falar de uma coloração pessoal ou uma consultoria global da maneira que é respeitoso ao ser humano. Sem dúvida. Porque não adianta fazer na superficialidade. Por isso que hoje eu tenho um método chamado Color Self, que ele é um método que desenvolve, criado por mim, a coloração através do comportamento. Ele não é tudo. Eu preciso das cores, mas a gente faz essa fusão e isso é um resultado incrível. Nossa, eu agradeço demais essa homenagem incrível aqui, que ela até me deixou emocionada, gente. Mas é isso mesmo, a nossa trajetória foi assim e, inclusive, aqui o meu compromisso também de trazer para vocês coisas de melhor conteúdo e não poderia ser diferente nesse assunto, não poderia ser outra pessoa senão a Adriana. Aí você vê como eu me emociono também, né? Obrigada, Carlinha, pela oportunidade. Sucesso sempre. Beijo. Obrigada. Tchau, pessoal. Beijos e até a próxima.